Tudo na paz contigo? Eu tava desanimado, tava chateado, tava triste, eu tava não sei ainda definir ao certo. E agora eu não sei mais o que eu tô sentindo exatamente. Eu acho que isso vai ser desenvolvido também enquanto eu tiver trazendo esse acontecimento aqui para você, mas eu tô nesse momento mais para puto do que para triste. Hoje, segunda-feira. Bom, para quem está assistindo depois, convém eu trazer aqui qual que era o contexto do mundo enquanto eu estava gravando esse vídeo. O contexto era o seguinte: o mundo, claro, continuava maravilhoso, paradisíaco, lindo, a Terra com a sua natureza exuberante, mas a humanidade estava passando por alguns dias doentinha, coitada, com um pouco mais de tensão do que o habitual, porque havia acabado de estourar a guerra lá, os ataques da Rússia em relação à Ucrânia, toda a tensão na comunidade internacional, todo mundo falando disso, o que é, o que não é, o que vai ser, o que não vai ser. Você estava ainda num período de pandemia que não tinha acabado e não acabou enquanto eu estou gravando. Você está no contexto de tantas injustiças, questões políticas muito delicadas, e para quem busca se informar, por menor que seja, né, para a gente também não se afundar num medo, num pessimismo, mas quando a gente busca se preocupar, se importar com o que está acontecendo, a gente olha e a gente sente. Tá? Então era esse o contexto, onde tudo isso estava fervilhando numa mesma semana. Assim você vai entender esse vídeo um pouco melhor. Eu acordei hoje, propus aqui em casa da gente dar um pulo num santuário que tem relativamente perto, né? Para que a gente pudesse nos recolher ali um pouco em oração, em tranquilidade, para que a gente pudesse estar, sabe, entre outras almas que buscam, que têm esse ardor da busca do sagrado, desse autoconhecimento profundo, um ambiente de paz, justamente diante desse contraste que se cria em relação ao mundo que está em guerra, em vários níveis. Poxa vida, vamos lá num santuário. E aqui em casa nós somos muito respeitosos em relação às crenças alheias. Temos uma atitude universalista, ecumênica, a gente tem um diálogo interreligioso, inclusive aqui no nosso trabalho, que é um dos princípios nossos aqui. A nossa própria obra assistencial que a gente mantém, a gente tem doação de recursos, a gente doa para templo budista, para igreja católica, para centro espírita, para grupo Hare Krishna. E não que eu também não esteja isento dos preconceitos. Há um tempo atrás, eu recebi um comentário num vídeo antigo que eu fiz sobre egrégoras. Um sujeito, eu não sei se ele era neopentecostal, eu não sei, de algum contexto evangélico, e ele mandou uma mensagem que eu falei alguma coisa, ele se sentiu ofendido no sentido religioso dele, né? Imediatamente, na hora que eu vi aquilo, de público nesse vídeo ali, eu coloquei embaixo ali, pedi desculpas. Ele estava certo. Eu não tenho direito de nem dar a entender algo que possa machucar alguém em relação ao contexto de fé dela. E se eu fiz isso, não seria a minha intenção, mas se isso soou, eu peço desculpas públicas. E não gostei, falei para ela, nossa, eu devo ter errado mesmo. Aí depois eu fui ver o vídeo, eu falei, nossa, de fato, dá para interpretar, né? Se eu estivesse no lugar do cara, eu poderia me sentir assim. Eu estou errado, mas completamente errado. Mesmo que eu não tenha sido explícito, mas
sabe, nas nuances, às vezes a pessoa que é do meio pode interpretar ou pode sentir aquilo. Não, o cara tá certo. Eu estava errado. E busco sempre esse diálogo. Para mim, isso é a chave para o mundo novo. Tá? Se a gente não consegue se aceitar e se acertar nem dentro dos grupos que explicitamente se propõem a buscar a paz e o amor, o que será da humanidade se nem nesses meios a gente tem respeito? Então, é base aqui no canal. Esse respeito, esse cunho universalista. E se em algum momento eu fiz alguma coisa que deu a entender, eu peço perdão de público. Eu estava errado. Se eu fiz, eu estava errado. Ou se eu dei a entender. Claro que às vezes aquilo que eu falo é diferente do que o outro quer entender, mas assim, mesmo assim, eu busco ter esse carinho, sim. Porque é importante para a pessoa. Não me vejo nesse direito e não é a nossa proposta aqui. Aliás, a gente busca justamente o contrário. Mas a gente foi, não é um santuário, eu não vou ser explícito para preservar. Aí, olha só, mesmo diante de uma injustiça, eu busco ter a educação, o respeito de não expor, tá? Então vou fazer isso aqui, você vai entender por quê. Mas eu fui para esse outro santuário, que é de uma religião que não é a minha religião de nascença, mas é o que eu falei, eu não tenho problema. Eu gosto quando o Yogananda fala, né, para a gente adorar a Deus, até quando ele está sendo entoado pela boca de uma pessoa que não gosta, não vive aquilo, né? Então, assim, é no centro, é na igreja, é no templo, é no círculo de pedras, eu estou ali. Se existe uma expressão de dignidade humana, de visão de sacralidade da vida, de empatia, de fraternidade, de autoconhecimento, de meditação, poxa vida, eu já fiz vários encontros interreligiosos, falando com pastor, com padre, já dei palestra em igrejas, já não tenho problema. E se tem uma igreja com a porta aberta, um templo budista com a porta aberta, eu entro com todo o respeito, pedindo licença e agradecendo por estar ali. E eu me desfaço de todas as diferenças ou as ilusões de diferenças que culturalmente eu possa ter absorvido, e naquele lugar eu comungo com o divino. Perdão. Eu tento ir além daquilo que separa, sabe? Mesmo que não seja a minha religião, mesmo que eu não concorde, eu entro com respeito. Eu vou adorar a Deus ali, me dá licença. Se você me permitir, porque eu também não vou violentar esse lugar. Mas eu quero estar aqui com respeito, eu quero elevar também meu espírito aqui, eu quero deixar minha oração aqui. Eu quero pedir a bênção aqui, mesmo que seja a bênção do diferente. Eu adoro aquela imagem do Dalai Lama rezando numa igreja católica. É isso que eu acredito, sabe? Eu venho na humildade, eu venho pedir a bênção. E a gente gosta de frequentar esses lugares onde a gente supõe que tem, assim, e não que não possa ter, claro. É que às vezes talvez uma minoria faça mais barulho do que... Você sabe, né, como é que funcionam essas coisas. E a gente escolheu um santuário e falamos, vamos lá, que tem, sabe, é um ambiente de oração, é um ambiente onde a gente pode sentir esse conforto diante de tantas agitações que está tendo no mundo, né? Vamos lá. Vamos nos aconchegar entre almas irmãs, assim, no sentido profundo, não um clichê, sabe? De que se identificam rumando, buscando o mesmo absoluto, sabe? Vamos lá respirar essa psicosfera, vamos lá, sabe? Fortalecer as nossas proteções, deixar a nossa oração,
o nosso gesto de fé, mesmo diante do diferente. Vamos com humildade lá. E a gente foi. A gente foi. E esse santuário tem um local de vendas ali, de artigos religiosos, e, enfim, livros. E eu voltei muito triste de lá. Eu tive criação espírita, tá? Eu tive criação espírita. Não me considero assim espírita, não me considero dentro dessa caixinha. Tem pontos do espiritismo que eu não concordo, e não é porque eu não concordo pontualmente com alguma coisa que eu ataco essa faca, que eu vou cuspir no prato onde eu comi muito bem. Aquilo me alimentou, aquilo me deu direcionamento. Graças a Deus que eu tive essa base. Até para poder sorver de outras fontes, com um pouco mais de consciência. Graças a Deus eu tive essa base. Eu tive uma boa base, tá? Dentro dessa doutrina, assim, de pessoas que realmente se importavam com o próximo, com o mundo. Cristãos no sentido mais puro que eu conheci nesse meio. Tem muita coisa que eu não concordo, mas eu conheci, eu vi, e eu testemunhei. Isso ninguém tira de mim. E me deu bases. Me deu bases. Bases que eu não encontraria em outros lugares, como não encontrei. Ah, não, porque o espírita está errado, porque o espírita fica mexendo com espíritos. Meu amigo, minha amiga, eu nunca quis mexer com espírito. Os espíritos que querem mexer comigo. Se não fosse o espiritismo para me mostrar como lidar com isso, como me conscientizar, eu não sei como estaria a minha vida hoje. Ele não incentiva você a ficar mexendo com o espírito. Ele incentiva você seguir os passos de Jesus, buscar Deus, estudar bastante para entender o que é que está acontecendo. Mas em relação ao fenômeno mediúnico, ele te dá um direcionamento, uma educação para que você aprenda com base numa orientação metodológica, segura, tranquila, a lidar com aquilo como algo natural na sua vida, sem que aquilo seja vítima de mistificação, de fascinação, de demonização, mas que você entenda aquilo como uma faculdade natural da alma. Graças a Deus que tem o Espiritismo. Graças a Deus. Para mim, para tanta gente. Graças a Deus que a gente tem um Chico Xavier aqui no país, dando exemplo dos passos do Cristo que a gente se esqueceu há tanto tempo. A gente tem um santo vivo aqui. A gente tem um santo vivo no Brasil, quer dizer, desencarnado agora, mas você me entende. Estava ouvindo agora um grande intelectual falando numa entrevista por que o brasileiro não ganha prêmio Nobel. E ele estava em Estocolmo conversando num jantar com algumas das pessoas que estão por trás do prêmio Nobel. E ele perguntou por que brasileiro não tem prêmio Nobel. E ninguém respondeu, mas depois de umas bebedeirinhas ali, um deles respondeu, falou assim, olha, o seu país é um assassino de heróis. Porque sempre que entra um brasileiro para concorrer, o seu país não apoia, o seu país joga pedras neles. Ou nele. A gente não reconhece o que a gente tem aqui. Então, graças a Deus eu vim desse meio. Graças a Deus minha família veio do contato com o próprio Chico. E eu nasci por causa dele. Eu posso dizer isso. Eu nasci, graças a Deus, por causa do Chico. Se o Chico não tivesse ajudado meu pai quando ele precisou, eu nem estaria aqui hoje. Meu pai não teria encontrado minha mãe. Graças à orientação do Chico, meu pai pôde encontrar minha mãe. Eu devo a isso. Eu sou muito grato. E estou eu andando pela biblioteca ali e está exposto assim para todo mundo ver. Eu vi lá
um livro me chamou a atenção, estava lá Espiritismo na capa. Eu falei, nossa, o que é isso aqui? Aí eu fui ver, era um livro falando mal de Espiritismo. Aí eu peguei para olhar aquilo, vi a contracapa e puseram umas imagens muito injustas, que deturpavam completamente a doutrina espírita. E eu não estou falando isso como quem se identifica com o espiritismo. Eu não me identifico como espírita. Eu já não me sinto pertencente a esse rótulo. Mas eu conheci, eu sei o respeito que aquilo merece. Claro que tem lugar que deturpa. Claro, em todos os lugares, e não só religiosos. Toda a sociedade tem lugar que deturpa até as coisas mais belas. Até o próprio cristianismo é muito deturpado em tantos lugares. Sim, tem gente que deturpa o espiritismo. Mas isso não é espiritismo. Isso não define o espiritismo. E mesmo que eu não concorde com questões pontuais ali, até de Kardec, enfim, mas o conjunto da obra, a gente tem que reconhecer o valor daquilo. Tem que saber a importância daquilo. Até historicamente falando. Só que era um livro que não era assim simplesmente questionando, era uma propaganda contra, como se fosse coisa do demônio. Tá? Como se fosse coisa do demônio. E aquilo era apresentado de uma maneira, desculpa, mas tão agressiva e cínica. Cínica. Porque esse pessoal da paz e da luz, para falar que não é agressivo, na hora de atacar, eles atacam com cinismo. Para fingir que são bonzinhos. Cinismo, para mim, é o pior tipo de crueldade. Porque a crueldade, que ela é revestida, sabe? Ela finge que não é assim, mas no fundo ela sabe que... para parecer boazinha, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa. Aí eu até... Paula estava comigo, chamei ela, entristecido. Falei, dá uma olhada nisso daqui. Aí ela olhou, viu também, olhou com aquela cara assim de... Meu, que absurdo. E ela cochichou, falou, olha, eu não estou surpresa porque um tempo atrás a gente veio aqui, eu senti a mesma coisa. Tinha um livro aqui, eu não lembro exatamente as palavras, né, mas ela falou assim, tinha um livro aqui que falava do feminino como origem do pecado, do mundo, esse tipo de coisa. E ela que trabalha com o feminino, ela que é uma escritora, uma autora que tem livros sobre o feminino, se sentiu devastada naquela hora. Eu não estou exagerando. Sabe, você dedica a vida inteira para aquilo. Uma coisa é eu ir num lugar agressivo e você receber esse tipo de toxicidade. Outra coisa é você ir num lugar que você está aberto para receber amor ali. Você recebe isso. E aí naquela mesma sessão eu comecei a olhar outros títulos que eu comecei a perceber um tom de fanatismo, de fundamentalismo, uma coisa muito reacionária, meio que nós contra o mundo, nós contra a religião dos outros. Aquilo me machucou um pouco, não esperava encontrar aquilo ali, não esse tom. Aí eu peguei de novo lá o livro para ver se eu não estava sendo injusto, eu dei uma olhada e, meu Deus do céu, a primeira que aquela pessoa ela não conhece do que ela está falando, ela não conhece espiritismo, ela não conhece, não é possível que ela tenha vivido aquilo. Para ilustrar aquilo de uma forma tão... Meu Deus, aquilo me machucou, me agrediu. E eu pus o livro ali, olhei para a Paula e falei, vamos embora, por favor. Vamos embora daqui. E ela olhou e falou, nossa, vamos mesmo. A gente pegou ali só umas coisinhas de comer e pagamos e a gente procurou um lugar perto da natureza ali próximo e a gente se sentou e eu triste. E eu disse para a Paula, olha, eu não esperava isso. Ao mesmo tempo que eu esperava, porque não é a primeira vez que isso acontece. Olha, eu nunca entrei no templo de ninguém, no santuário de ninguém para falar mal da religião de ninguém.
Se um dia eu tivesse um centro espírita, por exemplo, eu jamais colocaria ali como curador da livraria um livro lá, os defeitos do catolicismo, ou os defeitos, os problemas dos evangélicos, os problemas, os pecados dos budistas. Gente, jamais! E outra, a minha base religiosa, que foi o espiritismo, historicamente ela foi muito perseguida. Inclusive, ela só se divulgou no mundo por um dos motivos foi o auto de fé de Barcelona, que os sacerdotes católicos pegaram e queimaram um monte de obra de Kardec na praça pública. E, na verdade, o tiro saiu pela culatra, porque aí que o povo ficou curioso para saber que livro que era aquele e começaram a comprar. Mas, assim, em termos históricos, a base e a ancestralidade dessa fé que eu herdei sofreu muita perseguição. A base, o ancestral do espiritismo, que é o druidismo, que a gente traz muito aqui, teve caça-bruxas em relação a isso daí. A ancestralidade dessas fés foi discriminada em muito. E nem por isso eu entro nesses outros lugares hoje em dia e saio cobrando, saio xingando, saio criticando. Eu entro com respeito, eu abaixo a cabeça, eu peço licença, entro com humildade nesses lugares, acreditando, buscando entender que aquilo já passou, que é outra coisa agora. Eu entro com respeito para deixar minha oração ali para Deus. Mesmo sabendo que se alguém tinha que encrencar com alguém, eu tenho muito mais motivo para fazer isso historicamente. Por conta das perseguições concretas que existiram. E eu não faço. E se eu venho aqui em algum vídeo e pontuo alguma questão sobre um contexto religioso, institucional, eu o faço com base histórica pontual e não para desrespeitar ou negar ou demonizar o contexto de fé de ninguém. Olha, aconteceu isso, aconteceu, é um fato histórico. Mas a gente vai falar isso não para xingar, a gente vai falar isso para a gente se contextualizar, abrir a consciência, a percepção. Mas agora, se você me chamar para rezar um terço, eu vou rezar um terço. Você quer rezar um terço comigo aqui no meu canal? Vamos rezar um terço. Eu te chamo padre, chamo pastor, chamo monge. Se é para rezar, cantar salmos, me chama, eu vou cantar salmos. Se é para meditar no templo, me chama, eu vou meditar. E eu entro com humildade, peço licença. E entro ali para deixar o meu melhor. Volto a dizer, eu nunca teria um centro espírita, espiritualista, um templo que for, que eu, como curador, eu escolhesse colocar assim, bem ali aos olhos de todo mundo, alguma obra que fortalecesse, porque é isso, qualquer sensação de intolerância religiosa. Ainda mais em 2022. Só que eu olhei para ela e falei assim, olha, da mesma forma que eu não esperava isso, eu esperava, porque não é a primeira vez que acontece. Por mais que eu não entre no templo de ninguém para atacar ninguém, por mais que eu busque promover, inclusive, o universalismo, não é a primeira vez. Eu estou cansado de entrar em lugares que se dizem de paz, que se dizem de busca do sagrado e receber intolerância religiosa ali. Não é a primeira vez, não é o primeiro lugar que isso acontece, em que eu sinto o meu berço de fé agredido. Agredido. Eu fui ali porque o mundo está em guerra. Eu fui buscar paz, eu fui comungar com quem eu suponho que esteja, e não que não possa, mas que esteja buscando essa paz também. Eu quero estar cercado de gente que olha com amorosidade, ainda mais nesse momento, porque eu escolho isso, eu estou escolhendo, eu poderia estar escolhendo estar em qualquer outra confusão. Eu estou escolhendo pegar o meu tempo e ir lá para estar junto com essas pessoas que estão buscando o alto, que estão buscando uma vida mais equilibrada, ou que eu acho que estão buscando tudo isso, e vou lá com humildade, eu vou lá para rezar,
Eu vou lá para meditar, eu vou lá para ficar em silêncio, eu vou lá para me sentir acolhido, eu vou lá para sentir um pouco de amor que ainda resta nessa humanidade tão falida. Eu vou lá para fugir da guerra, em tantos sentidos. E na hora que eu entro lá, eu experimento a guerra ideológica, agredindo o berço daquilo que eu tenho da base da sacralidade na minha vida. O meu sanctum sanctorum. Eu entrei ali para respirar paz. E quando eu recebi aquele ataque, eu não recebi só um ataque. Eu senti minha família atacada, minha história atacada, minha ancestralidade atacada, agredida. Eu senti tudo que eu presenciei na minha infância, de todo mundo que vivia à minha volta, que me criou nesse meio, ajudando tanta gente, bancando creche para criança que não tinha onde estudar, bancando saúde para quem não conseguia levantar para ficar de pé e não tinha ninguém que levantasse ou que quisesse levantar. Eu vi esse contexto, eu vi minha família em nome dessa base espírita, ajudando tanta gente, deixando as noites, ao invés de assistir novela, isso, aquilo, alugavam Kombi. Eu não estou falando isso para autopromoção, não, estou falando aquilo que eu vi. Alugavam Kombi com um monte de pão, mortadela, chocolatado para levar para os moradores de ruas da cidade. E eu ia junto desde pequenininho. Eu vi o tanto de promoção social no sentido mais positivo. Eu vi a dedicação, o sacerdócio em prol disso. E eu vi também os resultados que esse tipo de contexto deu, por exemplo, vendo a minha família, os meus irmãos, sabe, que eu me orgulho. Meu irmão, 10 anos mais novo, está lá na Europa trabalhando, ajudando refugiados do Afeganistão. Minha irmã aqui no Brasil está trabalhando intensivamente com recuperação de pacientes pós-Covid. Eu estou tentando fazer um trabalho mínimo em prol da educação, em prol de uma cultura de paz, mas graças a Deus a gente pôde beber desse contexto para que isso ajudasse nessa nossa formação como seres humanos, que se preocupam com o outro sem perguntar da religião do outro. Imagina, meu irmão poderia estar lá na Europa e falar assim, é do Afeganistão, é islâmico, é não sei o que tem, blá 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 blá. Graças a Deus ele não cresceu num contexto discriminatório. Graças a isso ele pode estar lá ajudando, pode estar sendo talvez a única esperança que aquelas pessoas tenham ali. E o cara querendo falar mal, sem conhecer um pingo, um tio ou uma vírgula. Sendo atacado como se fosse coisa do demônio. Eu nunca vi nada do demônio ali. Aliás, nem reunião mediúnica eu via, porque não girava em torno disso. E as reuniões mediúnicas que existiam, ou a educação da mediunidade, eram coisas muito reservadas, muito sérias, muito bem orientadas. Eu vi o que é aquilo, e por mais que eu tenha apontamentos em relação ao movimento espírita, a algumas coisas de obras espíritas, eu tenho. Justamente por ter aprendido com Kardec, um pedagogo. Um pedagogo, ele quer incentivar o seu livre pensamento, ele não quer um rebanho que segue sem pensar por si. Isso eu aprendi graças a ele, inclusive. Mas por mais que eu tenha um ponto, eu sei o valor que tem aquilo. E na hora que eu vi, gente, alguém escolheu colocar aquilo lá. Alguém escolheu trazer aquele livro, alguém deixou. E tinha outros livros que estavam empilhadinhos assim, que ninguém via, mas aquele estava ali, exposto assim, de frente para todo mundo ver. E outros similares na mesma sessão ali, num santuário. Você não precisa utilizar covardemente
do contexto de fé, da submissão em nome da fé, da confiança que alguém coloca em você por conta desse contexto, para fazer ela se voltar contra quem tem uma outra forma de sentir a espiritualidade, a vida e Deus. Tá, mas alguém ainda pode dizer o seguinte: ah, cara, mas foi você que entrou lá no lugar deles, entendeu? Lá é o lugar deles, é o lugar particular deles, da ideologia deles, você esperava o quê também? Então, a questão é a seguinte: intolerância religiosa no Brasil é crime. Se eu cometo um crime dentro da minha casa, só porque é propriedade particular, deixa de ser um crime? Tá lá, na lei, ó. É crime. Abre aspas, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Eu fiquei muito triste hoje. Não ali, cara. E volto a dizer, talvez justamente porque não tenha sido a primeira vez. Que eu, de outra formação religiosa, eu vou com todo o respeito no lugar de fé das outras pessoas. Vou ali com sentimento de fraternidade, de colaboração, de diálogo. Eu estou cansado quando eu chego nesses lugares que não foi só esse. Eu me deparo com essa inquisição sem sentido moderna. Olha, infelizmente, a gente não precisa ir muito longe não, tá? Aqui mesmo no canal, no meu trabalho, quando as pessoas vêm me procurar pedindo orientação, eu tenho uma abordagem multicultural, multirreligiosa nesse sentido, que dependendo do que a pessoa me pede, para alguns eu recomendo, acompanha tal pessoa de tal igreja, tal pessoa de tal religião, ou de nenhuma religião. Acompanha aquele cara católico, acompanha aquele cara evangélico, canta essas músicas, dá uma olhada naquele rabino, pesquisa aquele yogi. E aí eu estava vendo esses dias um vídeo de um desses sujeitos que eu recomendo, que é de uma determinada denominação religiosa, de uma determinada igreja. E assim, é um cara que, poxa, sabe, eu tô lá, tô assistindo e tô recomendando, sabe, eu podia estar puxando a sardinha só pro meu lado, só pra minha base religiosa, aquilo que eu acredito. Eu falo, não, aqui, esse cara é diferente, vai lá, não é a mesma base, mas vai lá, aprende, eu acho legal. E um sujeito que eu recomendava, e perguntaram para ele recentemente sobre o espiritismo. E ele usou um termo que, meu Deus, também me feriu muito. Eu não falo isso da religião dele. Ele falou que permite que essas pessoas, que os espíritas se aproximem do trabalho dele. Aí vem todo aquele papo assim, bonzinho, né? Não, porque eu não tenho preconceito, entendeu? Eu não tenho preconceito porque eu acolho todo mundo aqui para estar perto do meu trabalho, porque eu aprendi que o Cristo, ele não veio para os santos, o Cristo veio para as prostitutas, para os problemáticos, então eu acolho para perto de mim essa gente, para que depois o nosso trabalho possa levar ali, promover uma conversão. Então é esse o interesse? Só por isso que você deixa eles se aproximarem? Você não gosta deles? A não ser que eles comecem a ter a mesma expressão de fé que você? Será que é isso que Deus quer da gente?
Só que hoje eu senti profundamente. Por causa do contexto do mundo. Eu escolhi ali porque eu escolhi a paz no meio dessa história. Eu fui ali, sabe, me nutrir e compartilhar. Eu fui buscar um lugar de oração, cara. E eu saí de lá me sentindo atacado. Eu não estou exagerando. Olha, eu nem ligo muito para essas coisas, eu vou falar a verdade para você. E nas outras, olha, eu nem ligo, eu saio, tipo, sabe? Quer entender assim? Coitado, que anacrônico, tchau, beleza, que atraso. E eu vivi minha vida assim. Era amiguinho na escola, que tinha outra religião, e a mãe e o pai falavam para ficar longe, porque sabia que eu era espírita. É engraçado que depois, quando o calo aperta, esse povo vem tudo atrás com o rabo no meio das pernas pedindo carta psicografada para você do filho que morreu, do pai, do não sei o que tem, né? Aí vem lá, todo miudinho, pianinho. Mas, cara, eu falei, velho, o mundo tá se acabando, eu vou lá, cara. Eu vou num santuário. Que eu saí de lá arrasado. Arrasado. Eu não sei o quanto que vocês estão sentindo do que eu estou falando, que aconteceu hoje, enquanto eu estou gravando, faz pouco tempo. Depois eu saí, fui fazer compras, tentei dar uma dispersada, mas até quando eu fui fazer compras, cara, nossa, eu sou muito difícil de ficar para baixo, assim. Mas sabe, foi um para baixo, não foi um para baixo só com aquilo, sabe? Foi com o que ele representa desse contexto macro que a gente olha e fala, caralho, putz, como, sabe? Essas coisas ainda acontecem nesse mundo. E fui fazer compra e falei, nossa, eu não tô nem no clima de estar aqui fazendo compra hoje, cara. Eu não acredito, cara. Sabe, eu fui lá para rezar. Eu tive que sair de lá para rezar. Eu não estou fazendo nenhuma prática religiosa. O meu rezar é eu e Deus, linha direta. Eu fui lá buscando um lugar que alimentasse isso em mim. Eu saí assim, muito triste. Muito triste. E eu não sei também por que fica querendo atacar as outras religiões. Faz menos de um ano eu vi no jornal que uma das filiais desse santuário, não esse que eu fui, porque se fosse eu nem iria, mas uma das filiais desse santuário estava tendo lá acusação de assédio de sacerdote, não sei o que tem, assédio sexual, esse tipo de coisa, e depois aconteceu alguma coisa que essa história se abafou, ninguém mais falou. Não foi nesse em que eu fui, porque senão não pisaria ali. Mas foi uma outra associação ligada. Falei assim, então, porra, ainda quer falar mal dos outros. Mas eu fui porque eu respeito a ideologia, eu respeito aquilo que ancora aquela fé ali. E é aquilo que eu vou buscar naquele lugar. Eu tento separar o humano e o divino e os erros humanos. Claro, a gente tem que ter firmeza, mas tem que saber também ter a indulgência de filtrar, porque senão a gente desiste de tudo. Desiste de tudo. Se a gente for depender da perfeição humana para a gente se conectar a alguma coisa, filho, já era, entendeu? Se você não tiver elasticidade mental para filtrar, para separar as coisas, já era. Então, assim, tem a parte humana, deve ter um monte de coisa que eu não concordo. O que for de errado é que a justiça seja feita. Não vou no que está errado. Vou nesse outro. Eu sei que tem a sua ligaçãozinha ali, mas beleza, esse pessoal aqui não fez nada
esse aqui não fez nada, entendeu? Não fez nada. Quem fez foram os outros. Então, por respeito, por maturidade, eu vou ali, filtro, pego o que é bom. Só que quando eu chego ali, Meu pai, nem onde a gente se conecta ao sagrado hoje a gente pode estar em paz, cara. A nossa humanidade está muito corrompida. Muito corrompida. Ainda bem que Deus não se deixa monopolizar por instituições e ideologias humanas. Eu quero terminar esse vídeo com uma coisa muito séria. Quando a gente olha para esses contextos e vê busca por poder, dominação, você querer colonizar ideologicamente, filosoficamente, espiritualmente as outras pessoas. Carl Gustav Jung, ele chegou a uma conclusão muito sábia, que o oposto do amor é o poder. Onde tem busca por poder, é o oposto do amor. Isso é muito sério. E eu vou terminar com uma história espírita. Numa das vezes que o Chico Xavier foi visitar os presos do Carandiru, ele foi lá e ele pediu para cumprimentar, para abraçar e para beijar todos os presos. E tinha um preso lá que era o mais barra pesada, que ficava confinado, que ele chegou lá e falou, eu quero abraçar ele. Não, mas Chico, você não tem... Irmão, me desculpa, abre a cela dele, eu vim aqui para cumprimentar ele, eu vim dar um abraço nele, não tem ninguém que abrace ele, eu vim abraçar ele. Você que sabe. Foram lá, abriram com o Chico. O Chico abraçou o cara, não aconteceu nada. O cara se emocionou, enfim. No final, uma pessoa chegou para o Chico e falou assim, Chico, por que você não aproveitou ou não aproveita que você está aqui abraçando eles e dá um evangelho segundo o Espiritismo e doutrina esses presos, entendeu? Traz a luz do Espiritismo aqui para eles, dá um evangelho segundo o Espiritismo, né? Aproveita e já, né? Como é que faz a propaganda da coisa? O Chico olhou para ela com uma cara assim de, que absurdo que você está falando, né? Olhou e falou assim, mas minha irmã, eu não sou capaz de uma coisa dessa. Eu jamais poderia me aproveitar do momento de vulnerabilidade, de fragilidade dos outros para impor a minha visão religiosa sobre eles. Eu vim aqui para demonstrar o meu amor e se eu conseguir fazer um pouco disso, aí sim eu vou saber para mim que aquilo que eu estou me conectando espiritualmente está me transformando, mas isso tem a ver comigo. Eu vim dar o meu abraço, eu não vim catequizar ninguém, eu não posso me aproveitar de um momento de fragilidade da outra alma para impor as minhas verdades. Isso, minha irmã, é covardia. E Chico fez o que fez. O seu legado vale mais do que qualquer palavra, do que qualquer livro, do que qualquer campanha. Isso ecoa pela eternidade. Fica na paz, mas na paz de verdade. Aquela que não depende de um rótulo, que não é condicionada a um rótulo, ou uma hierarquia sacerdotal de poder, de representatividade. Deus está contigo, direto. Fica na paz. Um beijo na sua alma. Brilha a sua luz.
Receba um abraço do tamanho do sol. Para continuar trazendo conteúdo e quem sabe expandir o canal, o Atma Vidya depende de contribuições. A chave Pix do nosso canal é essa, pix.atma@gmail.com. Se você quiser ajudar a gente e puder, vamos ficar muito agradecidos. Fica na paz.